Graças a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque é dele que nós recebemos a vida, a paz, a alegria, e que você tenha bastante alegria e paz vinda do Senhor Jesus Cristo e derramado em teu coração pelo Espírito Santo. A palavra que eu tenho, quero levar até você, encontra-se em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 9 até o versículo 13. E vamos então à leitura. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Meus irmãos, você gostou de ouvir a palavra? Isso é muito importante, né? É o batismo de Jesus. E teve uma dificuldade, porque João não queria batizar Jesus. João reconheceu que ele era o Filho de Deus. Ele chega a dizer em outras passagens: olha, eu não sou nem digno de me abaixando e calçar o teu sapato, as tuas sandálias, com muito menos te batizar. Mas Jesus disse: deixa por hora fazer e cumprir a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus entrou no Jordão e diz a palavra que tendo foi batizado por João no Rio Jordão. Então, está esclarecendo. Está mostrando que era uma pessoa, não um mito. Não era um mito, mas uma pessoa. João era uma pessoa que depois foi para a prisão e foi até degolado. E trouxeram a cabeça dele para Herodes, né? Então João batizou. Interessante, vamos ver o versículo 10. E logo que saiu da água, então foi batizado, saiu da água, ele viu os céus abertos. Então os céus foram abertos, não foi quando ele estava dentro d'água. E às vezes a gente vê aqueles quadros, né? Aquele homem jogando água na cabeça do outro, e o céu se abrindo, aquele pombo, aquela figura. Aqui diz: e logo que saiu da água, ele viu os céus abertos. E o Espírito Santo, que como pomba descia sobre ele, saiu das águas, está batizado. Não sabemos que fórmula que João dizia. A fórmula do batismo de Cristo é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui não diz. E quando ele saiu das águas, que o céu se abriu-se, e ele viu o Espírito Santo que como pomba descia sobre ele. Meus irmãos, Trindade divina ali no Jordão, o Filho, o Espírito Santo como pomba, e nós vemos que o Pai, a voz, ouviu-se uma voz do céu que dizia, e nota a palavra, ouviu-se. Então dá-nos a entender que outras pessoas que ali estavam também ouviu a voz, porque a palavra diz, ouviu-se uma voz do céu, não diz que ele ouviu, mas ouviu-se. Então, é uma palavra que está no plural, que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, é a Trindade divina. Jesus é o Filho amado.
Note, que importância do batismo de Jesus, meus irmãos. João deve ter ficado perplexo, porque ele estava batizando muita gente e não via nada. Mas ele batizou Jesus e Jesus saiu logo da água, foi para a ribanceira do Jordão. E aí o céu se abriu, que coisa gloriosa, meus irmãos. E veio o pombo, pousou sobre ele, e é o que está na palavra. A palavra diz que o Espírito, vamos ver o versículo 12, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. O Espírito Santo como pomba descendo sobre Jesus. E aí ouviram. Não diz que os outros viram o Espírito Santo como pomba. Ele viu. Então, aí vem aquela voz poderosa, né? Ouviu-se uma voz, é o testemunho de Deus. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Meus irmãos, Jesus é filho de Deus. É da mesma substância divina. É essência divina. É o Deus Pai. É o Deus Filho. É o Deus Espírito Santo. Coisa poderosa e maravilhosa. Importante. E ali do batismo, Jesus começa o seu ministério. E a palavra diz que ele, logo pelo Espírito, o impeliu para o deserto. O Espírito impeliu ele para o deserto. A primeira batalha mencionada na Bíblia. E ali, Satanás o tentava. Ele ficou 40 dias sem comer, sem beber. Mas os anjos serviam também. Coisa poderosa. Meus irmãos, minhas irmãs. O Jesus que nós estamos servindo não é fraco, mas tem todo o poder. Ele é verdadeiramente filho de Deus, mas também ele era o Verbo. É o Verbo. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A passagem que somente na compreensão da Trindade divina e pelo Espírito Santo para entender porque Jesus é verdadeiro homem, é filho de Deus e também é Deus. Coisa poderosa. Que o Senhor te abençoe. Fique na unção do Espírito e sentindo a presença de Jesus na tua vida pelo poder do Espírito. Eu quero orar. Eterno e santo Deus, eu chego a ti para orar, em nome de Jesus, teu amado Filho. Abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo neste dia, Senhor, enchendo de graça e alegria e a unção do teu Espírito Santo. Pai bendito, Deus poderoso, eu peço em nome de Jesus. Amém.